Olá, em nossa aula de hoje abordaremos o barroco que passou aí entre o século XVII. Vamos trabalhar aí as características da literatura barroca e a importância da mesma para a construção da nossa nação. O barroco, ele estava passando ali pelo final da Idade Média. A gente viu anteriormente a literatura portuguesa, que foi uma das partes de grande transformação, não só em nível nacional, mas em nível mundial. Aí tivemos pessoas importantíssimas, como Caravaggio e outros diversos que participaram das artes e arquitetura da fase barroca. Não explorarei muito a parte artística, mas vou trabalhar hoje apenas a fase da literatura em si. A parte aí é a transição da Idade Média para a Idade do Barroco. Então, quais eram as características da Idade Média? Existia ainda o feudalismo, que era o senhor feudal que mandava naquele território, já o Barroco era contra-reformista, então ele trazia já as ideias da contra-reforma. A Idade Média era teocentrista, ou seja, tinha Deus como centro. Já os barrocos, valores religiosos são deixados de lado, mas sim volta em tona o questionamento social. Então vai vir a angústia, o desespero, se perguntar por que eu existo, por que eu estou ali, será se isso estou pecando através disso, será se eu não estou pecando, onde vem também as ideias da contra-reforma. Partindo disso, a gente vai para o contexto. Qual é o contexto da fase barroca brasileira? O contexto histórico ocorre na Bahia, onde tem o ciclo da cana-de-açúcar, está acontecendo fortemente aqui na Bahia, e as invasões holandesas, onde os holandeses invadiram o território brasileiro em busca de conquistas. Então, esse foi a grande transformação. Sem falar que nas artes, a, a, a fase lá dos europeus vieram também à tona nesse período, que é o caso de Verne Caravage, que é um dos grandes pintores do século, né, desse século. Inclusive, influenciou de certo modo até o escultor Aleijadinho, que foi um dos grandes representantes, se não o maior representante da arte barroca brasileira. Característica: o conflito entre o corpo e a alma vai ser bem discutido, o fluir do tempo, então o fluir do tempo vai ser também constante, o questionar o tempo, o analisar o tempo vai ser bem interessante nessa fase. A tensão entre a vida e a morte vai ser presente, entre a religiosidade também vai ser bem marcante. Angústia existencial. Então, as angústias existenciais também vão estar presentes, sentir angustiado, em questionar por que eu existo, por que eu estou aqui. Então, esse é o questionamento da fase barroca. E temos também a preocupação com a morte. Então, eu vou morrer, será que eu estou pecando e vou para o inferno porque eu estou fazendo essa atitude? Então, esse era o questionamento das características barrocas na literatura e nas artes. Tivemos aí como primeiro escritor e um dos grandes importantes, até influenciador da literatura brasileira como um todo, influenciou aí também o Machado de Assis e Álvares de Azevedo, que a gente vai ver mais lá na frente, que foi aí o Gregório de Matos, Guerra, também conhecida como Boca de Inferno. Popularmente conhecido como Boca de Ferro, como eu falei, então ele era um escritor que não tinha papa na língua, ele escrevia, ele produzia algo que fosse para causar mesmo em sociedade. Tem os livros dele na nossa biblioteca virtual, quem tiver curiosidade, deixarei o link na descrição do nosso site. Lirismo, que é o eu lírico, vai ser também muito presente, ele vai buscar muito eu, a análise social, a análise do eu. Vai ter também o amoroso, ele vai trazer a parte amorosa, a parte erótica, a parte sensual, sexualizada. Temos também a parte religiosa, onde ele vai questionar Deus e seus questionamentos, suas doutrinas. Então, aí vem a parte religiosa. Também é muito conhecido pela a forma satírica de trabalhar todas as questões. Então, ele vai ser um pouco satírico. O nosso segundo escritor, que é também considerado na literatura portuguesa e brasileira, que é o Padre Antônio Vieira.
Ele escreve por meio de cartas, sermões e profecias. Ele acaba transformando o Brasil através desses três modos diferentes. E assim eu finalizo a nossa aula. É bem simples, bem prático, bem rápido. A fase barroca, ela foi bem marcada aí pela intensidade, pelo questionamento, que vai influenciar também lá na próxima fase da literatura, que é o arcadismo. Então, a próxima aula da gente será sobre o arcadismo no Brasil.